Sabe aquela apresentação perfeita? Aquela apresentação que a pessoa trouxe tudo bonitinho, fez ali tudo o beabá certinho, só que no final ela olha e fala: é isso? Ou seja, ela encerrou a apresentação dela com é isso? Alguns contestam, falam que não, mas isso traz sinal de firmamento. Não, eu assinei embaixo, é isso. Eu coloquei autoridade. Vamos refletir de uma outra maneira, até refletir. Uma apresentação, ela tem muito valor, não é quando você fala bonito, quando o assunto é super importante, quando o lugar, tudo ali está maravilhoso. Mas se a pessoa que estava na plateia, se o ouvinte saiu dali com aquela sensação de vazio ou não reflexiva, porque o ponto de uma boa apresentação é aquele assim, você já foi em alguma palestra, alguma aula que você saiu dali, caramba, estou com aquilo na cabeça ainda. Sabe que no outro dia você fala, nossa, ainda estou com a palestra na mente, ainda está continuando na minha mente. Ou que vontade de chegar em casa ou chegar no trabalho e conversar com alguém próximo sobre o que foi falado, o entendimento ou de uma pessoa que estava lá ou de uma pessoa que não estava lá. O é isso, quando você traz o é isso, ele significa que você está somente abreviando o é só isso. Na hora, o nosso cérebro, é só até aqui. Aí ele fechou. Ele terminou a palestra ali. Ele veio refletindo junto. Ele vem criando ali a história, principalmente se a pessoa fez um bom storytelling, ele entrou na história, tudo. Só que no final não é isso, ele fecha. E é para ele continuar aberto. Mas isso é uma questão lá no final da sua apresentação, que vamos falar também da questão de como você faz um bom encerramento, né? Um bom fechamento ali. A gente fala assim, uma boa colocação da cereja no bolo, que é o final da sua apresentação. Não adianta você fazer um bolo perfeito e chegar no final você não dá o acabamento, você não colocar a cobertura, não colocar a cereja no bolo. Mas para a pessoa ficar perdida, não entender nada, sair vazia da sua palestra, da sua apresentação ou aula, vamos falar em apresentação, existe um ponto que é o que? Você não estruturar a sua fala. Alguns vídeos falei sobre o decoreba, ou sobre escrever, ou sobre ler slide. Não é sobre isso que eu estou falando de estrutura. Como que eu estruturei? Primeiro, Wilson, mas é somente palestra? É quanto tempo? Não, é a sua fala. A sua fala ela tem que ser estruturada. Você não pode começa, depois vai lá para o fim, depois volta e forma uma bagunça. Porque como eu falei agora do cérebro que está acompanhando. O que acontece? Eu estou com o assunto, eu vou começar a passar o assunto. Quando eu começo a passar o assunto, eu começo a trazer você para a história. Eu começo a trazer você para dentro. Aí o que acontece? Você vai raciocinando junto comigo. E se isso não for estruturado, você não pega esse raciocínio. Você se perde. Ué, mas ele estava falando de uma coisa, daqui a pouco pulou na outra. Então isso é ruim tanto para a pessoa que está falando quanto para a pessoa que está ouvindo. Falando, vou dar um exemplo. Estava numa startup, fui numa apresentação de pitch. Teve um rapaz que foi fazer o pitch da startup dele. Ele se apresentou 3 vezes no meio do pitch. Ou seja, em 5, 6 minutos ali, ele se apresentou 2 vezes, 3 vezes, na verdade, né? Ele se apresentou no começo, se apresentou no meio e ele encerrou se apresentando novamente. Então, e fora disso, se perdeu em algumas outras pontas. Então isso é ruim. A falta da estrutura, ela é ruim tanto para eu que estou falando, quanto para você que está ouvindo. Na
Vou fazer mais à frente aí um vídeo falando exatamente sobre pitch, né, a apresentação ali para investidor, um pitch da sua empresa, mas hoje vou falar mais na estruturação de um discurso. Um discurso, ele tem uma estruturação básica, que é o quê? Apresentação, preparação, corpo do discurso e encerramento. A apresentação, você tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu me apresentar, aí eu chegar lá e ficar falando de mim? Depende, tome um pouco de cuidado com a apresentação pessoal, principalmente no lugar que você está. Dependendo do lugar, do ambiente, do público, você vai poder falar de você, das suas formações, um pouco ali da sua experiência. Então você vai trazer, mas isso é para te trazer autoridade. Você não vai chegar numa reunião de trabalho ou numa apresentação mais descontraída e ficar, sou formado nisso, sou formado naquilo, fiz MBA não sei do que, fiz isso. Cuidado com isso. Só que, então, apresentação, preparação, corpo do discurso e finalização. Na comunicação, falando um pouco, até entra bastante na questão do pitch, mas assim, você pode trazer algo antes, que é o famoso punch. O punch, é o ligar a galera. Você liga a galera ali, aproveita, faz um rapport já com o pessoal, faz um rapport com a sua plateia. Claro, cada um no seu contexto, cada um, né, lembra sempre analisando o público. E depois, apresentação, preparação. A apresentação, como eu disse, você pode trazer, sou Wilson, sou professor de oratória, vim aqui hoje e tal. Aí você traz a preparação. Por que da preparação? Você não pode passar para o assunto principal sem ter preparado o público. Lembra do raciocínio? Depois eu vou fazer um vídeo sobre storytelling, vai ficar mais nítido isso. Mas lembra do raciocínio? Talvez ali no punch eu liguei a pessoa. Na minha apresentação eu situei ela. Aí a preparação é a hora que eu vou trazer realmente ela para dentro para entrar no assunto principal. Então na preparação, um exemplo. Eu posso trazer algumas curiosidades ali antes do assunto. Só tenho que tomar um cuidado, eu vou passar isso antes para vocês. A preparação não precisa ser o assunto base, mas ela tem que ter ligação ao assunto base. Eu não posso estar fazendo uma preparação falando de laranja e pular para o assunto base que é melancia. Tá? Então eu chego ali e falo, pesquisas mostram que quando colocado para a pessoa, o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Vocês sabiam disso? Então, posso dar mais uma retocada no assunto e entrar para o assunto principal, que pode ser a minha venda. Então, pensando nisso, eu criei um método, assim, que dali dentro do assunto principal, eu vou falar da minha solução, de como eu desenvolvo ela. Ali eu posso trazer as partes mais técnicas. E eu vou para o fechamento. O fechamento precisa ser totalmente longo? Não, mas também não pode ser muito demorado. Ele não pode ser a parte mais longa. E sempre avisar, ou avisar mesmo. Pessoal, indo agora para o encerramento, ou levar de um jeito mais sutil. Quando eu vou para o encerramento, eu posso repassar tudo que eu já falei, mas não aprofundar. Então, pessoal, como eu disse, o medo de falar em público, ele é um dos maiores medos do mundo, considerado até o maior medo quando colocado em cast junto com outros. Por isso que eu criei esse curso, e isso que eu trouxe para vocês hoje é uma necessidade do mercado, tal. E vou para um encerramento. O encerramento, eu posso trazer uma reflexão, posso trazer em forma de vídeo, de música, de frase. Só um ponto: não esqueça, reflexão não se explica. A reflexão é da pessoa, certo? Então, como você estruturar, ou como, se você não estruturar, você vai perder a atenção e vai também se perder no meio de uma apresentação. Certo, galera? Mas para frente aí viremos com mais alguns vídeos aí de dica de como fazer ou como não fazer.